Tupã tem oficialmente 1.026 casos positivos de Covid, 24 ainda em período de transmissão. A ocupação dos leitos, tanto da enfermaria como da UTI, subiu para 65%, o que também é preocupante. Acompanhe. Depois de chegar aos 1.000 casos oficiais de coronavírus, os números continuam aumentando na cidade. Tupã tem agora 1.026 casos positivos de Covid, sendo que 24 portadores ainda estão em período de transmissão. Outro número que preocupa é o aumento de internados na enfermaria e na UTI da Santa Casa, que subiu para uma ocupação de 65% dos 20 leitos disponíveis de Tupã em região. Estes dados constam da nota oficial que a Prefeitura divulga em seu site e nas redes sociais. A última atualização, do dia 16, mostra que em apenas um dia, 8 novos casos positivos foram confirmados. Dos exames feitos que aguardam resultado, 10 casos foram descartados após terem exame negativo para a doença. Mais 10 casos suspeitos foram notificados e irão passar por exames. Outro número triste é a confirmação de que 38 tupaenses já perderam suas vidas para a Covid, após passarem por períodos longos de internação e ficarem entubados em busca de melhorias. Dos casos positivos confirmados, 24 portadores da Covid-19 ainda estão em período de transmissão e precisam redobrar os cuidados, devendo permanecer em casa por pelo menos 14 dias após o diagnóstico de positivo, assim como os 12 casos suspeitos que ainda estão aguardando o resultado. Dos 20 leitos disponíveis para internação e tratamento da Covid na UTI e semi-UTI, 13 estão ocupados, com 8 pacientes de Tupã e 5 pacientes da região. A boa notícia neste caso é que nenhum dos pacientes até o momento precisou fazer uso dos respiradores mecânicos. Nós trazemos para vocês quase que diariamente os números e a atualização dos casos de Covid. Todos os dias, pelo menos 8 a 10 pessoas são contaminadas pela Covid-19, que traz o coronavírus, e a gente alerta a você de casa. Tenha todo o cuidado, evite aglomeração, use álcool em gel, máscara. Nós ainda não eliminamos o problema da nossa cidade. Nós vimos aí 24 pessoas ainda em período de transmissão. Essas pessoas precisam ficar em casa, seguir as restrições, as normas, para que elas não contaminem outras pessoas. O problema é esse, então é preciso muito cuidado. E todos os dias, uma média de 10 a 15 pessoas são notificadas também e passam por exames porque apresentam os sintomas. Então, não está totalmente controlada a questão, o comércio está aberto, nós temos a volta de algumas atividades, mas é preciso todo o cuidado, as pessoas não podem sair à rua de qualquer jeito porque existe o perigo e nós temos que cuidar. Então, muita atenção. Vamos saber também os números de casos positivos e mortes por Covid em cidades da nossa região. Vamos fazer agora um giro pela região, com a atualização dos números de casos e mortes por Covid em algumas cidades. Em Arco-Íris, 10 casos. Assis, 1.488 casos, 24 mortes. Bastos, 142 casos, 4 mortes. Borá, 3 casos. Getulina, 252 casos, 2 mortes. Herculândia, 66 casos e 4 mortes. Iacri tem 42 casos. Marília tem 3.834 casos, com 59 mortes. Oriente registra 44 casos e 1 morte. Pompeia, 191 casos e 3 mortes. Quatá, 171 casos e 4 mortes. Queiroz tem 28 casos e 2 mortes. Quintana, 58 casos e 1 morte. E Veracruz, 90 casos e 3 mortes. Números gerais da região Centro-Oeste Paulista, com mais de 300 municípios, mostra que foram registrados oficialmente 55.977 casos
com 1.014 mortes. Nós vimos na região, dependendo aí o tamanho da cidade, os números de casos, as mortes. Algumas cidades maiores têm um número um pouco menor que Tupã, mas de um modo geral está aí uma média pelo tamanho, pelo número de moradores e habitantes. As pessoas têm os casos registrados e também o número de mortes causados pela Covid. Não existe nada desproporcional, alguma cidade que tenha um volume a mais, então está até certa medida estabilizado, mas registrando casos novos todos os dias. Por isso é preciso todo o cuidado. E nós temos aí na nossa região uma abrangência maior de cidades, muitos casos também, então é preciso cuidado das pessoas, fique em casa, use máscara, álcool em gel, tenha todo o cuidado. Nós vamos conseguir superar esse momento, mas só quando nós tivermos de fato uma vacina que traga aí um alívio para a população. Enquanto nós tivermos isso totalmente confirmado, temos que manter os cuidados e as medidas protetivas. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá, Rogério. O tempo segue instável em Tupã e na região. Algumas nuvens se formam, mas faz sol ao longo do dia. O vento também aparece de manhã e, devido às áreas de instabilidades, o dia fica sujeito a pancadas de chuva que podem ocorrer a partir da tarde ou da noite. A máxima prevista é de 31, com mínima de 21 graus. Em Marília, o dia segue com sol entre muitas nuvens e não são descartadas pancadas de chuva também a partir da tarde. As temperaturas estarão amenas, com mínima de 17 e a máxima de 27 graus. Em Presidente Prudente, sol com aumento de nuvens de manhã, podendo chuviscar à tarde ou à noite. Máxima de 32, com mínima de 21 graus. E por hoje é só. Eu volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. E assim, nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos a você de casa que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Obrigado pela sua companhia, uma boa semana e até amanhã.